Aleluia. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Agora você volta um pouquinho e vá para o Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, no capítulo 15. Hoje Deus, desde o início, fala na mesma direção. Lucas capítulo 15, versículo 8 a 10. A parábola da moeda perdida. Ou, vamos ler o versículo 1, no capítulo 15, Lucas 15, 1. Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Versículo 8. Ou, qual é a mulher que possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha moeda perdida. Eu lhes digo que da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Glória a Deus. Antes de orar por essa palavra, quero orar também hoje pelo seu Artêmio, pai do Jever, sogro da Mara, avô da Joana e de Samuel. Está internado já há vários dias em Cascavel. Aproveitar e orar pelo Jever também, que está lá com ele. Outro dia o Jever disse aqui: eu não falto nenhum culto. E já mandei uma mensagem para ele agora, Mara, dizendo que o culto não é o mesmo sem o Jever. Vamos orar para que Deus restaure a saúde do seu Artêmio e cuide do Jever. Eu sei que vai ser um momento delicado, um momento que a família vai ter que ter força, mas Deus dará toda a força, em nome de Jesus. Vamos orar também pela família do seu Clarício. Quem é de Missal, certamente conhece ou ouviu falar do Clarício. Um homem que trabalhou por quase 30 anos no colégio, um colégio que todo missalense estudou ou estuda. E um amigo de todo mundo. Quem não conhecia o seu Clarício, que morreu ontem à noite, vítima de infarto. E vamos orar pela sua família, para que Deus conforte. Vamos orar também pelas nossas crianças. Hoje ali, observando a alegria dessas crianças, como nós precisamos interceder por elas. Eu sei que eu já falei aqui, mas você que é pai, mãe, tem filho pequeno em casa, não precisa ser bebê, não precisa ser criança, pode ser adolescente, desde que o filho more com você. Não deixe de orar com seu filho, não deixe de abraçar ele e interceder pela vida dele. Mesmo que ele seja bebê e não compreenda ainda, abrace seu filho, ore por ele, profetize na vida dele. A sua oração como pai, como mãe, tem muito poder. Amém? Vamos orar. Pai, obrigado por essa palavra. Obrigado, Pai, obrigado pelo privilégio, Pai, de estarmos aqui. Pela alegria, Pai, que o Senhor já coloca no nosso coração nesta noite. Nós queremos que o Senhor aumente a nossa fé. Nós queremos comer sim todo o cordeiro. Independente se ele tem ou não ervas amargas, nós queremos todo o cordeiro.
Oramos pelo seu Artêmio, Pai, que está naquele hospital. Nós sabemos, Pai, que antes da cura física, o Senhor pode curar o coração daquele homem. Toca na vida dele, Pai. E não permita que ele parta antes de te conhecer verdadeiramente. Oramos pelo Jever que está lá, por toda a família que está precisando, Pai, de força nesse momento. Cuide deles, Pai. Oramos também pela família do seu Clarício, uma figura tão querida nesta cidade, e que parte repentinamente, e que a sua partida, Pai, possa fazer refletir todos nós, que devemos vigiar, porque não sabemos nem o dia e nem a hora. Oramos também pelas nossas crianças, Pai, cuide do coração delas. Nós sabemos que o mundo jaz no maligno, e tudo está contaminado pelo maligno, mas a Bíblia diz, Pai, a tua palavra diz que aquilo que o Senhor abençoa, o maligno não pode tocar. A tua palavra diz, Pai, que a oração de um justo tem muito poder, e nós aqui profetizamos sobre a vida delas, e declaramos que estas crianças, esta nova geração que está vindo, Pai, é uma geração sua. Comece a levantar essas crianças nas casas, comece a levantá-los com profecia, comece a dar sonhos, visões, Pai, que esses adolescentes, Pai, sintam o arder no coração, e a vontade de estar contigo cada vez mais. Agora, Pai, abra nossa mente, para que possamos te conhecer mais, por meio da tua palavra, que é viva e eficaz, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Queridos, nesse capítulo 15, Jesus especialmente conta 3 parábolas, e o versículo 1, que fiz questão de ler com vocês, diz que Jesus estava contando essas 3 parábolas para um público de publicanos e pecadores. Fala comigo, publicanos e pecadores. Os publicanos eram judeus, mas que trabalhavam para o Império Romano. Eram judeus que, de certa maneira, estavam sendo beneficiados financeiramente. O Império Romano, que dominava Israel, e dominava boa parte do mundo, e dominou boa parte do mundo por tantos anos, ele buscava entre os judeus aqueles que tinham um pouco mais de conhecimento em cálculos, aqueles que tinham um pouco mais de conhecimento na matemática, que dominavam um pouco mais algumas coisas, e ele então fazia uma seleção e convidava esses judeus a fazer parte daquele governo. Eu quero que você olhe para mim aqui e imagine uma coisa. Imagine que o Brasil fosse invadido por um outro povo. Imagine que o Brasil fosse invadido por um outro reino. Além de nós não gostarmos da invasão, naturalmente nós não gostaríamos daquelas pessoas que nos invadiram, que nos aprisionam, que cobram altos impostos de nós e nos mantêm à margem da pobreza. Esses que supostamente teriam invadido o Brasil, recrutariam aqui algumas pessoas para cobrar impostos. E essas pessoas seriam responsáveis muitas vezes por cobrar mais e por enriquecer ilicitamente. A Bíblia fala especialmente de 2 publicanos, um é Zaqueu, que a gente falou lá em Santa Helena, na quarta-feira, e o outro é Levi. Levi, conhecido como Mateus, também era um publicano, e Jesus certa vez, passando, olha e diz: Levi, filho de Alfeu, vem, me segue. A Bíblia diz que ele deixou tudo, deixou a coletoria e o seguiu. Querido, então, o povo judeu, o povo tinha um ranço. Você sabe o que é ranço?
Vocês sabem o que é ranço, não? Um ranço daquelas pessoas. O povo judeu tinha um certo nojo, tinha uma barreira com aquelas pessoas, porque aquelas pessoas faziam sofrer muita gente. Além disso, ali tinha um outro público, os pecadores. Veja o absurdo. Como que se os outros não fossem pecadores. Mas esse era o público que Jesus estava falando. Então Jesus, ele conta 3 parábolas. A primeira parábola foi a parábola da ovelha perdida. E ele diz: qual homem, tendo 100 ovelhas, perde uma? Não vai atrás desta que se perdeu e deixa as 99. A segunda parábola que ele conta para esse público, publicanos e pecadores, ele disse: ou qual mulher, que tendo 10 dracmas, 10 moedas, algumas versões diz 10 moedas de prata, já vamos falar sobre isso, perdendo uma, não pede uma luz, varre a casa diligentemente, até encontrá-la. Fala comigo, até encontrá-la. Depois reúne as amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, porque eu encontrei a minha moeda perdida. E a terceira parábola, a parábola do filho pródigo, ou do filho perdido. Aquele filho que diz para o pai: pai, me dá o que é meu de direito. E a Bíblia diz que o pai repartiu os haveres, e ele partiu para uma terra distante, lá gastou tudo de maneira irresponsável. Depois de um tempo veio fome, ele foi se agregar a criadores de porcos, e ele queria comer a lavagem dos porcos e não podia. De repente ele cai em si, e ele diz: voltarei, e direi ao meu pai: pequei contra o Senhor, pequei contra ti, contra o céu, me trata como um dos empregados. E o pai então o recebe de braços abertos, coloca nele uma roupa nova, um anel no dedo, uma sandália no pé, mata um novilho cevado e faz uma festa. Mas junto com essa parábola do filho perdido, Jesus dá a entender também que não era apenas um filho que estava perdido, mas o outro que estava em casa talvez estivesse mais perdido do que aquele que saiu. Queridos, não é porque eu estou em casa que eu não estou perdido. Tem gente que conhece muito bem o GPS, mas vive se perdendo por aí. Tem gente que conhece muito bem isso aqui, mas se perde todo dia com uma simples intenção no coração. Mas Jesus, ele, ao falar daquela mulher, Jesus, ele diz: ou qual mulher, tendo 10 dracmas, perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? Eu não sei se todos vocês aqui gostam de história, ou gostavam quando estudavam história na escola. Quem gosta de história aí? Ou gostou de história? Pouca gente. Matemática, quem gosta? Opa, tem uns comigo aí. Eu gosto muito de matemática. Maju também gosta de matemática. Eu sabia que eu ia falar, né? Querido, a história diz, a história do povo judeu diz que essas 10 dracmas, quem ganhava era uma noiva. Era uma espécie de adereço que ela usava na cabeça ou pendurava no pescoço. Se você for procurar no Google, lá nas imagens, não precisa procurar agora, tá? Se você for procurar no Google sobre as 10 dracmas do povo judeu, você vai ver que o noivo dava para a noiva como uma marca de que aquela lá estava prometida em casamento. Hoje é muito comum usar anel de compromisso, né? É na mão direita que usa. Ou então aliança de noivado, que já vale para aliança de casamento depois. Mas naquele tempo o noivo dava 10 dracmas. E aquelas 10 dracmas, aquelas 10 moedas, eram parte do pagamento do dote.
daquela mulher. E ela então, no dia das bodas, no dia do casamento, Mara que entende muito bem do casamento, no dia do casamento, aquela noiva, Mara, ela ia chegar adornada com as 10 dracmas. Irmão, agora eu quero que você pense aqui comigo. Como que ficaria a cara da noiva se ela fosse chegar no dia do casamento com 9? Ou então, o que o noivo diria? Olhando para a noiva, dizendo: escuta, eu não te dei 10 dracmas. A correntinha, o adorno que eu te dei não foi de 10. Cadê a outra? É por isso, querido, que a Bíblia diz que ela pegou uma luz e pegou uma vassoura e começou a varrer a casa, de maneira diligente, ou seja, ela não varreu de qualquer jeito, ela não passou aquele paninho que a gente passa quando está chegando visita. Vocês não fazem isso, né? Ah, o fulano falou que está vindo aqui em casa, deixa eu dar uma ajeitadinha aqui, tá? Mas tem aquele dia de faxina, né? Aquela sexta-feira, ou aquele sábado de manhã de faxina, ela pegou aquela vassoura e varreu diligentemente, até encontrá-la. Querida, onde que aquela mulher perdeu a moeda? Fala comigo, em casa. Ela não perdeu na rua, ela não perdeu na festa, ela não perdeu, como é que diz hoje, na balada. Não, ela perdeu em casa. Dá para a gente juntar esse quebra-cabeça? Nada do que Jesus fala é sem sentido. Porém, algumas coisas ainda não são reveladas. É por isso que a Bíblia diz que as coisas ocultas pertencem a Deus, mas as reveladas a nós. Irmãos, Jesus está falando de um presente muito especial que aquela mulher ganhou. Fala comigo, presente do noivo. Aquela mulher não pagou pelo presente, ela ganhou o presente do noivo. E esse presente que ela ganhou seria o sinal, seria o adorno para o dia do casamento. Paulo fala: pela graça sois salvos. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Querido, por mais que a gente tente, por mais que eu me esforce, eu não consigo pagar a salvação. Pastor, mas eu fiz um propósito de ir a pé todo ano até tal lugar. Querido, se você fez esse propósito e quer ir, vai. Pastor, eu fiz um propósito de ir em tal lugar e subir de joelhos uma escadaria. Você fez esse propósito, isso gera paz no teu coração, você quer fazer? Vai. Vai. Mas eu quero dizer uma coisa para você, isso não vai mudar nada na tua relação com Jesus. Nada. Não existe sacrifício que possa pagar aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. A salvação, ela é de graça, fala comigo, de graça. E não vem de nós, ela vem de Deus, é dom gratuito de Deus. A graça, o significado de graça é favor imerecido, ou seja, mesmo eu não merecendo, Ele me amou quando eu ainda era pecador. Aquela noiva, ela recebe aquilo do noivo, e quando ela percebe que perdeu, ela percebe que aquilo não é mais algo completo, o adorno para o casamento já não era mais completo, ela começa a dizer, peraí, eu preciso procurar, eu preciso procurar, e ela diz, eu não perdi lá fora, eu perdi aqui dentro. Uma grande estratégia do inimigo tem sido colocar na cabeça das pessoas, que quem vai para o inferno é aquele que está lá fora,
Quem vai para o inferno é aquele que, agora vindo para cá, eu passei no famoso barzinho aqui. Quem é de Missal sabe. Querido, adolescentes de 12, 13, talvez 11 anos, com copos de chopp. Misericórdia. Nós temos que interceder por isso. Nós temos que interceder, que Deus abençoe a vida dos empresários, mas que Deus também coloque a mão naquilo que o diabo está tentando levar. Mas muitas vezes nós, queridos, nós nos comportamos como aquele filho que olhou para o irmão indo embora, levando o dinheiro do pai, e quando volta o pai o abraçando, dizendo: filho, você estava morto e reviveu, você estava perdido e foi achado. Aí o outro irmão: não, peraí, eu estou aqui sempre contigo, o senhor nunca me deu nenhum cabrito para fazer uma festa, agora esse cara foi embora, gastou tudo com meretrizes, o senhor faz uma festa para ele. E o pai fala: filho, tu sempre esteve comigo. Em outras palavras, sabe o que o pai fala, Luiz? O pai fala: filho, não foi você que se perdeu, foi ele. Querido, nós temos tanta coisa para aprender. Primeiro, eu preciso dar valor às pequenas coisas. Acho que uns 2 anos atrás ou mais, eu ministrei uma palavra sobre a explosão daquela nave espacial da NASA, a Challenger. Isso foi em 1986, esse acidente. Eu era pequeno, mas eu me lembro muito bem do noticiário. Nós tínhamos uma televisão Telefunken. Quem teve Telefunken aí? O Naivo teve Telefunken, né? Quem teve TV Sharp? Sharp? Ninguém? O Jorge teve Sharp, né? Uma outra chamava Colorado. Essa Naivo teve, né? Colorado, né? Aí você, para poder pegar, tinha que ir lá fora virar antena, Tiago, no bambu, e gritava: Iagui, pegou! O outro fala: pegou, para! Aí voltava, né? Tinha aqueles fiozinhos preto duplo, lembra aqueles fiozinhos? Né? Tem nada a ver com a palavra isso, tá? Querido, em 86, uma nave espacial lançada pela NASA explodiu depois de 70 segundos no ar. Eu fui fazer uma pesquisa agora atualizada. O custo de uma nave espacial para ser colocada em órbita completa gira em torno de 8 bilhões de dólares. 8 bilhões de dólares. Dá para comprar muitas cidades. Sabe o que fez aquela nave explodir? Um anel de vedação no tanque de combustível. Não sei quanto custaria aquele anel, mas vamos supor que aquele anel custasse $1.000. Talvez muito menos do que isso. Aquele anel de vedação, ele não resistiu à pressão e vazou um pouco de combustível, e aquele combustível gerou uma língua de fogo que fez com que toda a nave explodisse. Sabe o que isso nos ensina? Que ninguém tropeça em montanha. Ninguém tropeça em montanha. Você que é esposo, esposa, se você perdeu o hábito de abraçar e beijar e falar eu te amo para o seu cônjuge, experimenta perder esse hábito por 1 mês. Se o casal, depois de uma discussão, talvez pelo sal a mais no arroz, for dormir, desculpa o termo que eu vou usar, tá? For dormir bunda com bunda, né? Em alemão a gente fala Motze. Motze. Traduz aí, Leninha. Motze. Quer dizer bicudo. Bicudo. Bravo. Emburrado. Obrigado. Né?
Aí acostumou, não, amanhã a gente se fala. No outro dia você chega em casa, aquele clima pesado. Vai mais um dia. Querido, quando você percebe, você perdeu 3, 4 dias de relacionamento com a tua esposa, com o teu filho. O caminho mais curto seria, meu amor, me desculpa, me perdoa. Vem cá, eu te amo. Mas aí uma vez você não fala, outra vez você não fala. Eu já presenciei em algumas circunstâncias. Uma vez a gente foi jantar na casa de um pessoal, e a mesa era farta. Devia ter uns 4, 5 tipos de salada, carne. Mas a pessoa que fez o jantar esqueceu de colocar sal no macarrão. Por mim, pega o sal, coloca ali no prato, não fala nada. Eu, como era visita, não ia nem falar. O esposo passou o jantar inteiro falando para a esposa: aí ó, olha o que você fez. Olha o que você fez. Até que eu levantei e falei: me perdoa, mas nós temos aqui pelo menos 20 tipos de alimento. Que tal a gente elogiar os 19 e esquecer desse, que faltou sal? Pastor Telmo, essa semana ministrando, na quinta-feira para os homens, ele disse: nós conseguimos e sabemos e aprendemos a entrar nos relacionamentos, mas a gente não consegue sair. Sabe o que isso significa, querido? Que nós temos que amadurecer como crentes, como cristãos. O fulano lá entra na empresa, enquanto que a empresa está sustentando ele, sustentando a família. De repente ele pede a conta, vai para outra empresa. Ao invés dele orar pelo patrão, para que o patrão prospere, o que ele fala? Vou botar no pau. Querido, se você tem dinheiro para receber e a empresa for injusta com você, vá sim para a justiça. Mas não pense em trabalhar numa empresa pensando já na justiça do trabalho, no dinheiro que você vai ganhar. Isso é maldição para a tua vida. Muita gente chega na igreja: pastor, me ajuda, pastor, ora por mim, vem no culto, chora, é abençoado, vai para o encontro, é batizado, participa, filho na escolinha. Aí por causa de um anel de vedação, vai embora da igreja. Vai embora da igreja. Aí o pastor não presta, aquele fulano que está lá na igreja não presta, porque estão roubando o dízimo. Irmão, o prefeito fez 50 obras na cidade, mas porque tem uma área que ele não está conseguindo gerenciar corretamente, ele não vale nada, ele não presta. Se aquela mulher tivesse dito assim: é só uma moedinha, ia chegar no dia do casamento, o noivo ia dizer: não foi isso que eu te dei. Você lembra da parábola que está lá em Mateus 25, dos talentos? A parábola dos talentos diz que nós seremos cobrados por aquilo que Ele nos deu. Aleluia. Eu aprendo também, querido, que nem tudo está sob o meu domínio. Durante esses anos de ministério, eu atendi muitas pessoas que caíram em pecado. Até pouco tempo atrás, eu acolhi um irmão muito querido, vocês não o conhecem, mas que traiu a esposa. Eu confesso que eu jamais imaginei que ele faria isso, mas ele a traiu, e graças à misericórdia do Senhor, graças à manifestação de arrependimento por parte dele, a esposa o perdoou, o casamento não foi destruído. Confesso que não é mais como era antes, mas sabe quem era ele?
crente, ministrante da palavra. Às vezes, amados, a gente confia demais no braço. A Bíblia diz: confie no Senhor e não te estribes no teu próprio entendimento. É por isso que a Bíblia é recheada, queridos, é recheada de exemplos da necessidade de vigilância constante. Sabe o que quase derrubou Davi? Não derrubou porque havia uma promessa e por causa do arrependimento dele, mas as consequências foram problemas familiares para o resto da vida. O que derrubou Davi foi não observar o que deveria fazer naquele tempo. Quem sabe a gente fale sobre isso nos próximos domingos. A Bíblia diz que era tempo dos reis irem para a guerra. Mas todas as guerras, Nedir, que Davi ia, ele ganhava todas. Todas. Ele ganhava. E chegou o tempo dos reis irem para a guerra. Ele chamou o comandante dele e falou: Joabe, vai que eu vou ficar. E numa tarde, depois de se levantar da cama, observe, numa tarde, depois de se levantar da cama, ou seja, ele estava muito tranquilo, as coisas estavam dando certo, estava tudo em paz, as vitórias vinham, estava tudo bem na família. Ele se levanta da cama, vai dar uma passeadinha no terraço do palácio, e ele dá uma olhadinha, ele vê uma mulher se banhando, e vocês sabem do que aconteceu. Irmãos, muitas vezes nós achamos que por estarmos na igreja, nós não seremos tentados. E se formos tentados, nós já estamos preparados. Talvez sim, mas é preciso vigiar. Você pode falar comigo? Eu preciso vigiar. A moeda, querida, ela foi perdida em casa. E casa é lugar de intimidade, casa é lugar de mesa, casa é lugar de procura, casa é lugar de ajuste, casa é lugar de alegria. Dentro de casa se perde muita coisa. Mas glória a Deus quando nós temos consciência do que perdemos. Conversão, querido, guarde isso que eu vou falar, exige consciência. Senão você não é convertido, você é convencido. Eu preciso ter consciência de quem eu era, quem eu sou e quem eu não posso voltar a ser. Eu preciso ter consciência daquilo que Jesus fez na minha vida. Eu preciso ter consciência daquilo que aconteceu comigo, como era o meu coração, como eram minhas atitudes e como elas são agora. Conversão sem consciência é religião. Conversão que não tem consciência daquele que se converteu é religião. Conversão sem consciência é religião. E a religião não salva ninguém. A religião mata. Mata. A religião aprisiona. A religião não leva para o céu. A conversão sim. Então nós precisamos tomar cuidado com coisas que nós achamos que estão sob o nosso domínio. Eu aprendo também, querido, que eu preciso investir para encontrar. Eu preciso investir para encontrar. Olha só, aquela família que Jesus usa como exemplo, muito provavelmente era pobre. E era muito comum nas famílias pobres lá de Israel, naquele tempo, que as casas fossem construídas uma espécie de palafita, sem janela, tinha só uns buraquinhos para ventilação. E o chão era de barro, de chão batido.
Então é muito provável que aquela família era pobre. Ela precisou pedir uma luz, pegar uma luz para poder olhar, para poder descobrir onde é que estava aquela moeda. Mas aquela luz gerou o quê? Um investimento em azeite. Precisou de azeite. E talvez o azeite que ela gastou ali para procurar fosse mais caro até que a moeda que ela perdeu. Mas ela investiu. Queridos, com exceção, talvez, de universidades privadas, mas esse pessoal que passa nos cursos muito concorridos, medicina, por exemplo, que é o curso mais concorrido do Brasil, passa por quê? Sorte? Porque investiu. Tem gente que adora falar mal de funcionário público. E eu preciso concordar que tem funcionário público que não vale o que come. Assim como tem médico que não vale o que come, tem advogado que não vale o que come, tem empresário que não vale o que come, tem funcionário público que não vale o que come. Agora o problema é generalizar. Pois é, olha aí, estabilidade. Vai estudar para concurso. Fala mal, mas não sabe o que passou. Diligência. Eu preciso investir para encontrar. Eu preciso investir. Não sei quem é que falou aqui, se foi a Leni ou foi o Jorge. Quem quiser perder a sua vida, quem quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á. Então, se eu quero ganhar a minha vida, Rogério, e Jesus fala de vida, vida eterna. Se eu quero ganhar a minha vida plena, minha vida completa, minha vida em abundância, eu preciso perder, eu preciso investir. Eu preciso investir o quê? Essa vida aqui. Não pense que tudo que eu faço, eu gostaria de fazer. Não pense que todo o meu ritmo de vida, que todas as coisas que eu faço, eu sou apaixonado por tudo que eu faço. Não. E talvez nós passaremos a vida toda assim. Mas eu preciso investir para ganhar. Amém? Outro dia nós passamos, passamos num lugar que estavam derrubando árvores. Eu confesso que me dá um mal quando eu vejo isso. Sabe por que as pessoas mandam podar as árvores, derrubam árvores? Porque não quer sujeira. A maioria. A maioria das pessoas que gosta muito de manga, ela gosta da manga, mas ela não quer a sujeira que a mangueira faz. É verdade ou não é? Outro dia até propus para a chefe, vamos plantar um pé de manga na frente de casa. O que ela falou? Está muita sujeira. Tem lugar que você pode plantar, claro, tem lugar que não dá mesmo. Mas quando a gente olha, o pessoal reclama do calor, mas está derrubando árvore. Queridos, nós somos assim. Nós temos que mudar a nossa mente, mudar a nossa forma de pensar. Transformai-vos, de Paulo, pela renovação da vossa mente, para que vocês possam aproveitar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Se eu quero comer manga, eu tenho que saber que a mangueira, o pé de manga, ele vai gerar sujeira. Nós atendemos tantas pessoas que hoje têm até problemas conjugais por causa dos filhos. Um dia nós atendemos uma mulher que falou assim, da filha. Ela disse, eu não aguento mais essa menina. Irmãos, nunca fale isso do teu filho. Tem casais que buscam até inseminação artificial
tem o filho, e depois o filho passa mais tempo com a tata do que com o pai e com a mãe. Eu quero a manga, mas não quero o pé de manga. Eu preciso investir, fala comigo, eu preciso investir. O tempo que ela passou varrendo, aquela mulher, talvez ela podia ter feito outra coisa. O azeite que ela gastou para fazer a luz. A festa que ela fez depois com as amigas e vizinhas, ela investiu. Já estou encerrando, tá? Eu aprendo também, querido, que o esforço deve ser individual. Se você vem em todo culto aqui, e em todo culto você precisar de uma oração, nós estamos aqui para orar por você. Mas, se isso não partir do teu coração, se atitudes não mudarem, você vai vir mais semana que vem, mais semana que vem, mais semana que vem, e é como aquela figurinha que publicam por aí, ou você muda, ou tudo se repete. Abra sua Bíblia comigo, um último texto que eu quero ler, Apocalipse, capítulo 2. Apocalipse capítulo 2. Versículo 4. João escrevendo aquilo que Jesus estava ditando. Nesse princípio aqui do capítulo 2 para a igreja de Éfeso. E depois de elogiar a igreja, depois de dizer os pontos positivos da igreja, Jesus diz assim: contra você, porém, tenho isto, você abandonou o primeiro amor. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-te e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Querido, tem coisa que a gente pode pedir para alguém ajudar. Por exemplo, aquela mulher chamou as amigas quando? Quando achou. Nós temos que tomar cuidado para não inverter a ordem dos fatores, a ordem dos tratores. Nós temos que tomar cuidado para não chamar as amigas antes de achar a moeda. Eu vou chamar minhas amigas aqui, porque eu vou pedir um conselho para você, um conselho para você, um conselho para você. Quando vê, você está cheio de conselho que não vão te levar a lugar nenhum. Tem coisa, querido, que eu posso abraçar alguém, abrir o coração e falar: isso está acontecendo comigo, me ajuda, me ajuda. Vocês não têm ideia da quantidade de homens que precisam de ajuda por causa da pornografia. A quantidade de mulheres que choram e pedem ajuda. Eu não estou dizendo aqui que você não deve pedir ajuda. Mas a parábola mostra que a ação de procurar o que perdeu foi individual. Lembra-te de onde caiu. Arrepende-te. Eu posso até pedir ajuda. Eu posso até pedir oração. Agora, se eu não lembrar aonde que eu pisei na bola, não vai adiantar. Eu sei que vocês já estão cansados de ouvir isso. Mas você lembra o que Eliseu fez quando aquele profeta deixou cair o machado? O profeta gritou: ai meu Senhor! Quando o machado caiu na água do rio. Eliseu falou: onde caiu? E o profeta falou: foi aqui que ele caiu.
Eliseu cortou um galho, jogou e o machado flutuou. Se eu tiver com dor de cabeça e chegar no hospital e falar para o médico que está doendo o estômago, o remédio que ele vai me dar não vai adiantar. Pastor, mas e se eu abrir o meu coração para Jesus? Eu quero dar uma boa notícia para você. O apóstolo João diz: filhinhos, não pequeis. Eu vou mudar essa frase agora. Talvez o apóstolo João estivesse escrevendo e dizendo assim: filhinhos, cuidem para não perder a moeda. Cuidem para não perder nenhuma moeda, filhinhos. Cuide para não perder nada daquilo que Jesus te deu. Cuide. Mas se porventura perderem, temos um advogado junto ao Pai. Fala comigo, aleluia. Querido, se você está aqui e está ouvindo essa palavra, é porque ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Dá tempo de varrer a casa. Dá tempo de acender a luz. Dá tempo de fazer ações diligentes. Dá tempo, fala comigo, dá tempo. Eu tenho tempo, nós temos tempo. O tempo ainda não terminou. Fique de pé. Dá tempo. Dá tempo de procurar o que nós perdemos. Muitas vezes, queridos, não se preocupe que não está terminando ainda, tá? Só para você espichar um pouquinho. Muitas vezes, amados, a maior barreira na hora de procurar é a sujeira que a gente vai encontrar. Essa semana mesmo fui mexendo no móvel lá em casa. A hora que eu levantei, embaixo dele tinha umas 3 aranhas. Querido, às vezes a gente não quer varrer a casa porque eu vou encontrar algumas coisas que eu não quero. Dia de faxina é dia de bagunça. Mas enquanto a gente não varre, enquanto a gente não mexe nos móveis, a gente não consegue encontrar aquilo que foi perdido. Não tenha medo da sujeira. Não se preocupe com a bagunça. Apresente-se para Deus da maneira como você está. Não se esconda da presença do Senhor. Querido, esse problema não é só seu, esse problema é da geração, esse problema é da raça humana. Desde o Éden, o homem se esconde de Deus. Desde o Éden, desde o primeiro pecado, Adão botou roupa de folha de figueira e se escondeu porque ele sabia que Deus viria. No fundo, queridos, nós sabemos que Deus vê. Nós sabemos que Ele enxerga, nós sabemos que Ele vai vir, nós sabemos que dos olhos dEle nada se esconde, mas a gente continua se escondendo. Enquanto que Ele olha para mim e para você e fala: filho, eu estou aqui esperando você, eu estou aqui de braços abertos, eu estou aqui preparando um novilho cevado para fazer uma festa para você. Eu estou aqui preparando uma sandália nova, uma roupa nova, um anel no dedo. Volta. Amém. Eu quero que você feche seus olhos e